Você já teve uma dor de cabeça? Mas aquela dor de cabeça que parece que não passa por nada. Você toma aquele remédio e a dor continua. E parece que cada vez se torna mais forte. A história que eu vou contar, não adiantava tomar remédio. A dor de cabeça não iria passar. Vem comigo, vamos estudar um pouco a história de Atena. Mas antes de contar essa história, eu quero apresentar a vocês os nossos personagens. Neste lado de cá, ninguém menos do que Zeus, o pai de todos os deuses, o chefe do Olimpo, o deus mais poderoso da Grécia Antiga. Deste outro lado, senhoras e senhores, a sua esposa, Metis. Metis é uma oceânida. Tem este nome por quê? Porque ela é uma titã que acaba nascendo do oceano. Essa mulher que acaba conquistando o coração de Zeus está grávida. Deste outro lado, nós temos Poseidon, o grande deus dos mares e dos potros. Nós já falamos sobre ele no último vídeo. E do outro lado, senhoras e senhores, temos ninguém menos do que Atena. E sim, gente, Atena e Atenas sempre tiveram seu nome bastante ligado. Por quê? Porque ela era a padroeira da cidade de Atenas. A nossa história começa com Metis grávida. Ela está começando aquele barrigão. Você já viu mulheres grávidas, aquele barrigão enorme, né? Ela está começando a fazer esse barrigão e lá dentro está o filho dela com Zeus. Zeus havia escutado uma profecia na qual dizia que o filho dela com ele iria ser tão forte que derrubaria Zeus do trono e acabaria tomando o poder no lugar dele. Não precisa dizer que Zeus ficou bastante preocupado. E o que ele vai fazer? Teve uma ideia. Metis tinha uma habilidade para se transformar no que ela quisesse. Ele então começa a conversar com ela como se fosse uma brincadeira e pergunta: você consegue se transformar num leão? E ela virou um grande leão. Você consegue se transformar num touro? E ela se transformava num touro. E aí ele faz um desafio: e se você pudesse se transformar em algo bem pequenininho, numa mosquinha? E ela se transforma na mosquinha. Zeus pega e imediatamente engole. Ele pensou: meu problema acabou, não vou ter um filho com ela. Metis dentro do seu estômago, antes de ser absorvida pelo próprio Zeus, ela, com um esforço tremendo, pega Atenas e empurra para o cérebro dele. Zeus, sem saber, acabou ficando grávido lá dentro do cérebro. Narra-nos a história que após algum tempo ele começa com uma dor de cabeça extremamente forte. Era uma dor de cabeça horrível. Ele tentou tudo que ele conhecia, mas a dor de cabeça não passava. Ele então teve uma ideia. Ele chamou um dos seus filhos e lá chega Hefesto. Hefesto era o deus das forjas, o deus que fazia machados, que fazia lanças, era o deus que fazia espadas. E diz: olha, Hefesto, preciso da tua ajuda. Preciso que você dê uma machadada aqui na minha cabeça, para que a minha cabeça abra e toda essa dor vá embora. Vocês imaginem se a gente fizesse isso hoje em dia. Deus me livre, não tente isso em casa. Isso pode machucar e machucar muito a você. Mas adivinha o que aconteceu? Hefesto foi lá e pum! E quando deu a machadada, abriu a testa de Zeus. E de dentro da testa de Zeus nasceu, já adulta, formada, com um escudo na mão e uma lança na outra mão e com um capacete na cabeça. De lá de dentro sai Atena, a nossa deusa principal da nossa história de hoje. Pensem vocês que ela é a deusa da guerra inteligente. Ela é a deusa da sabedoria. Ela era a deusa que buscava a civilização, estruturava a civilização. Era uma deusa bastante importante entre os gregos antigos. Atena nasce dentro dessa magia típica da mitologia grega. Ela é a mulher que nasce da cabeça de Zeus. Mas o que Atena tem a ver com Atenas? Atena agora é uma deusa, mas ela precisa de uma cidade que lhe sirva como uma deusa. E narra-nos a história que quando a cidade de Atenas estava sendo construída, dois deuses vão aparecer lá para poder se tornar os padroeiros da cidade. De um lado, nós temos Atena, do outro, Poseidon. Os dois olham com carinho para aquela cidade e eles observam a cidade como uma cidade bastante importante.
Poseidon vem com uma ideia. Olha, eu vou construir bem no meio da cidade uma fonte. E sempre que vocês precisarem descobrir o que vai acontecer com o mar, basta olhar para essa fonte. E com isso também ele estaria dando a Atenas a capacidade de se tornar senhora dos mares. Atena vem com uma outra proposta. E Atena diz, olha, eu vou construir para vocês uma oliveira. Eu vou dar uma semente nova para vocês. Para quem não sabe, a oliveira é a azeitona e que faz o azeite. A azeitona é aquela que tem na pizza, que muitos de vocês devem comer. E o azeite, aquele que a mãe de vocês muitas vezes usa lá no tempero. Choose your God. Atenas olha para os dois deuses e diz, eu prefiro a azeitona, eu prefiro a oliveira. E a escolha de Atenas, então, é que Atena virasse a sua padroeira. Ah, jura? Do outro lado, Poseidon não ficou brabo nem nada. Poseidon assim mesmo deu para eles a fonte. E nos narra a partir daí que Atenas acaba se tornando a cidade intimamente ligada à ideia de Atena. Tanto é que, quando ia para a guerra, Atenas entendia que a guerra deveria ser uma guerra inteligente, estratégica. Não era uma guerra em que eu saia matando todo mundo de qualquer jeito. Era uma guerra cujo objetivo era eu ir e voltar com vida, de preferência. Derrotar meu inimigo, mas voltar tranquilo. Logo, é uma cidade que valorizava tremendamente a estratégia. A palavra estratégia era inclusive um cargo na Grécia Antiga, em especial em Atenas. E esse cargo se chamava estratego. Era o homem que conhecia as estratégias dos deuses. Atenas se tornou a cidade do pensamento. Seguindo a ideia de Atena, que era a deusa da sabedoria, eles compreenderam que era a vocação deles a filosofia. E de lá vai vir muita coisa do conhecimento que temos hoje. Eles desenvolveram a filosofia, eles desenvolveram a matemática, eles desenvolveram a geometria, a história e eles chegaram até mesmo a desenvolver a geografia. Portanto, pense comigo, foi uma cidade extremamente inteligente e eles acreditavam que toda essa inteligência vinha de uma deusa, Atena. Atenas foi uma das mais importantes cidades lá naquela região que nós chamamos de Grécia. Ela ficava na Ática. É interessante que ela é uma cidade importante até hoje. Hoje ela é a capital da Grécia. Atenas foi a cidade do mar, uma cidade muito rica e uma cidade muito importante durante todo o período homérico e a mesmo até os dias de hoje. Mas Atenas não era a única cidade da Grécia. E no próximo encontro nós vamos falar sobre outra cidade da Grécia. Mas para isso vamos contar uma história também. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve aqui e também, se você quer saber mais sobre a Grécia, olha a quantidade de vídeos que já temos aí do lado. Vão surgir novos em breve. Estamos juntos e nos vemos por aí.